Olá, você, muito bom dia! Que bom poder voltar de novo com o nosso programa, recebendo a nossa querida psicóloga, nossa querida Liliane Dutra, que mais uma vez vai estar trazendo um assunto tão importante para você que nos acompanha aqui na Rádio Camará, também no nosso canal no YouTube. Doutora Liliane, como acontece todas as terças, aliás, todas as quintas-feiras, de novo aqui. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Jonas, mas é um grande prazer sempre, né, estar aqui, é maravilhoso. Olha, a semana passada nós falamos tanto sobre bullying e essa semana nós vamos falar sobre entendendo a automutilação, que é um assunto importante e as pessoas que estão ouvindo a gente, eu tenho certeza que vão aprender muito hoje, né, doutora? Dando continuidade a temáticas voltadas, né, para o adoecimento mental. A gente está no mês de setembro, né, que aí traz a campanha Setembro Amarelo, que faz alusão à prevenção ao suicídio, à valorização à vida. Então, a gente está aí nessa temática, seguindo essa temática, né, do cuidado com a saúde mental. E a automutilação é algo bem presente e importante que a gente possa esclarecer um pouco, né, sobre isso. Pois é, e as pessoas que estão em casa podem se perguntar o que é automutilação, porque muita gente já ouviu falar. E nós estamos num momento de tantas informações, e as pessoas têm essa informação através das redes sociais. Hoje está muito mais fácil, né, a gente ter essas informações, mas às vezes lidar com isso, com esse tema, talvez seja o mais difícil. Eu já quero, antes de lhe perguntar as coisas, eu quero agradecer às pessoas que estão acompanhando sempre esse quadro tão importante aqui na Camará FM, agradecer a sua disponibilidade de prestar esse serviço tão importante de utilidade pública, doutora, porque quantas pessoas, né, eu quero aqui de novo falar da minha irmã, mas quantas pessoas, assim como a Maria, estão se sentindo contempladas aqui com esse programa que a gente traz toda semana, com esses esclarecimentos que as pessoas precisam ouvir, e falando também de dores tão constantes que é na vivência das pessoas, todos os dias, não é, doutora? As pessoas, de repente, se vê com uma dor ou outra dessas que a gente tem falado aqui. Então, né, é bem importante, né? E aí eu fico feliz, né, de saber que a gente está atingindo muita gente, né? Está chegando perto de muita gente, né? As pessoas que estão ouvindo, que possivelmente estão passando, se identificam com essas dores, com essas dificuldades que a gente está trazendo desses temas, ou que conhece alguém, de repente, que está passando por isso, né? E que aí vai ter mais ferramentas para ajudar. E outra, a senhora traz assim os temas de forma tão didática para a gente, tão tranquilo, de forma, uma compreensão tão tranquila para as pessoas, que é isso talvez que está atraindo tanta audiência nas quintas-feiras. As pessoas têm parado seus afazeres para ouvir um pouquinho do que a gente tem para levar, aliás, do que a senhora tem para levar, porque eu fico aqui no questionamento. Mas vamos ao trabalho, doutora. Vamos ao trabalho. O que é a automutilação, doutora Liliane Dutra? Então, a automutilação é o ato de se ferir intencionalmente, né? Com a intenção de se ferir. Então, é claro que quando alguém se fere por um acaso, né, sem querer, a gente não considera automutilação. Automutilação é algo intencional, né? Então, você tem a intenção de se ferir, de se machucar. Isso é automutilação. Às vezes, a gente imagina a automutilação apenas como os cortes nos braços, né, que é a forma mais comum. Mas existem outros tipos. Por exemplo, pessoas que roem as unhas ao ponto de se ferir, né? Ao ponto de sair sangue, né? De machucar. E ela não está nem ali, ela continua, Isso, né? continua, mesmo sentindo dor ali, né? Tá machucado, tá doendo, mas continua se ferindo. Então, é algo intencional, né? Eu tive um paciente que ele fazia isso, e ele dizia que sangrava mesmo, assim, que pingava de sangue. E ele queria fazer, continuava. era intencional, então. Era intencional. Porque sente dor, mas é como se você estivesse tentando, de repente, como é que eu posso dizer, doutora? A sua dor que você sente interna está substituindo, né? É como se falasse, ó, tá doendo aqui, mas vai ter que doer porque eu estou sentindo dessa forma. Seria isso, doutora? É complexo, né? Mas é importante que a gente possa entender esse comportamento. Ou imaginar, né? Imaginar. Alguém que está sentindo uma dor emocional, ela é uma dor tão grande, mas tão grande, que a dor física, mesmo que doa,
mas vai trazer um alívio, porque quando eu tiro o foco da dor emocional e foco na física, aquela dor emocional vai ser um pouquinho aliviada, pelo menos naquele momento, enquanto eu estou sentindo a dor física. A gente está no mês de setembro, como bem a senhora falou, e se fala muito do Setembro Amarelo, da questão do suicídio, e muitas vezes essas pessoas elas estão muito doloridas por dentro, muitas delas não conseguem verbalizar, não conseguem falar, guarda muito para ela, inclusive eu vou fazer uma pergunta que tem muito a ver com isso daqui a pouco, mas elas não conseguem inclusive fazer essa mutilação, porque é um sentimento suicida, é algo que perturba ela, né, doutora? A gente vai falar sobre isso, né? Mas não é exatamente um ato suicida. Então, normalmente, quem se mutila não tem a intenção de tirar a própria vida. Era exatamente sobre isso que eu queria lhe perguntar, se existe diferença entre automutilação e a tentativa do suicídio. Eu já vou, então, antecipar essa pergunta para que a gente possa entender melhor. Existe, sim. Então, normalmente, quem se mutila não está tentando tirar a própria vida, não tem essa intenção primeira. Né? Então, quem se mutila, como eu já falei, quer substituir a dor emocional pela dor física. É esse o objetivo, né? Que é aliviar essa dor. Porque na hora que eu estou sentindo uma dor física, de certa forma, eu estou me sentindo mais aliviada emocionalmente. Né? Mas a ideia não é tirar a própria vida. Né? Mas é claro que esse comportamento ele abre portas. Né? Ele abre portas para outros comportamentos, que aí pode ser o comportamento suicida. De repente, alguém que está nos ouvindo agora e se identifica com isso, o caminho é procurar uma ajuda profissional, né, doutora? Não tem outro caminho, né? Sem dúvida. A gente vai até falar um pouquinho de algumas estratégias que podem ser utilizadas, né, para quem utiliza esse comportamento como alívio, né? Mas, sim, alguém que se automutila está sinalizando que precisa de ajuda, e ponto. Né? E ponto. Então, não tem que ficar imaginando coisas, né? Dizendo que até quer chamar atenção, como a gente escuta às vezes, né? Só quer aparecer. Não, é alguém que está em sofrimento e que quer, que precisa de ajuda. Eu diria que seria o silêncio gritando, né? Muitas vezes a gente fala assim, o silêncio está gritando, né? A pessoa está silenciando ali o seu problema, mas do outro lado está gritando, como já não suporta mais ali o problema, né? Isso. Essa pessoa ela não está sabendo administrar o que ela está sentindo. Né? O sofrimento é tão grande e ela não está sabendo expressar de outra forma, ela não está sabendo administrar. E aí ela utiliza a automutilação como forma de alívio. É uma estratégia, mas não é uma estratégia saudável. Né? Existem outras estratégias que podem ser utilizadas, mais saudáveis. A automutilação, de fato, não é. Ela envolve riscos, inclusive físicos, né? Porque alguém que se corta corre o risco, inclusive, de pegar uma infecção, né? De pegar uma veia que seja fatal até, né? Que até leve à morte sem a intenção. Claro. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de lhe fazer. A senhora, como profissional, já ouviu falar que alguém auto se mutilou? E o que chama a atenção nisso e o que pensar sobre isso? Sim, eu já atendi pessoas que se automutilaram, né? E aí, normalmente, o perfil são adolescentes e jovens. Né? Normalmente está dentro desse perfil. Quer dizer que adulto não se automutila? Sim, é possível que adultos se automutilem, mas é mais comum, a gente observa nessa faixa de idade, né? Adolescentes e jovens. Eu já atendi jovens, tanto aqui no consultório, quanto na prefeitura do Recife. Né? Inclusive, hoje eu acompanho lá uma adolescente que ela se automutila. E aí, normalmente, são histórias de muito sofrimento. Quando a gente olha para as histórias, são histórias muito sofridas e que aquela jovem, aquela adolescente não está sabendo lidar com aquilo, não encontrou outra forma de expressar aqueles sentimentos, né? E ela utiliza esse comportamento. Nesse caso, a terapia vai ajudar muito, né? O acompanhamento terapêutico, o acompanhamento profissional para que possa dizer qual o caminho, ou de repente a pessoa encontrar, se ver ali o que é que está acontecendo com ela e ela consiga sair desse problema. Isso.
E aí, às vezes, é necessário também, né, o psiquiatra, que vai entrar com a medicação, né, para estabilizar. Então, nesses casos, muitas vezes é necessário, né, que haja esse acompanhamento multiprofissional. Né? Inclusive, é importante falar, né, que existem serviços de saúde pelo SUS, né, de cuidado com a saúde mental, né, para quem não tem acesso a um psicólogo particular, a um psiquiatra. Então, pode buscar o CAPS, que é um serviço de saúde, né, das prefeituras. Então, Camaragibe tem, Recife tem, e que é aberto para qualquer pessoa. E as pessoas têm um certo preconceito. Já que a senhora falou do CAPS agora, vamos prestar uma utilidade pública aqui para as pessoas também. Ah, CAPS é para doido, CAPS é para isso. Pelo contrário, CAPS é para alguém que está realmente precisando de ajuda psicológica, né, doutora? Está precisando de ajuda no sentido da saúde mental, né? Então, alguém, por exemplo, esse é um exemplo que pode buscar o CAPS, alguém que se automutila. Alguém que está passando por um momento de depressão, que acredita que é depressão, né? Está com uma tristeza muito grande, pode procurar o CAPS. Está com crise de ansiedade, né? Que está comprometendo, que está incomodando muito, pode buscar o CAPS. Inclusive, eu estava falando com algumas pessoas dos CAPS aqui de Camaragibe para trazê-los também aqui nos outros programas, durante a semana, para prestar esse serviço para a população, porque às vezes o povo, quem está ouvindo a gente agora, não tem a noção para qual é a serventia do CAPS, né? Como é que eu posso utilizar o serviço do CAPS. E às vezes vai ser tão essencial para a vida dele ou para a vida dela, né, doutora? Então, prestar esse serviço é muito bom. Eu sei um pouquinho porque lá no Recife eu trabalho no CREAS, que é um serviço que trabalha junto com o CAPS. Então, a gente encaminha muitos casos para o CAPS e vice-versa, né? Eles encaminham muitos casos para a gente. Então, eu sei que o CAPS quem pode procurar o CAPS é quem estiver em crise. Então, quem estiver vivendo uma situação de crise de saúde mental pode buscar o CAPS. Então, não necessariamente quem tiver algum problema psicológico. Eu não vou citar aqui o nome da pessoa, mas falando dessa questão de automutilação, eu lembrei que o mês passado eu encontrei uma pessoa que havia anos que eu não encontrava. E aí ele me falou que estava recebendo o atendimento do CAPS porque passou por uma crise de automutilação. E ele mostrou os braços dele todo cortado, mandou umas fotos para mostrar, todo cortado. E ele disse que agora não ia fazer mais isso, porque tinha acabado de sair do CAPS, tinha recebido toda a orientação do CAPS, mas que estava com uma pressão muito forte em cima nessa questão de trabalho, que não estava conseguindo trabalhar. Ele começou a falar desses assuntos comigo. Olha, eu preciso muito trabalhar, porque é isso que me deixa agoniado, é isso que me deixa... Mas eu não quero voltar. Veja, ele falava com essa intensidade para mim, mas eu não quero voltar a fazer o que eu já fiz comigo. E eu fiquei preocupado demais, né, com a situação dele, e falando disso agora me veio de relance essa história. Eu acredito que ele deve, inclusive, estar ouvindo o programa. Você vê a força que a pessoa faz para não fazer isso. Então, não é uma frescura, feito as pessoas dizem, né, doutora? Não é. Não é. E muitas vezes eu observo, né, a minha experiência, e assim, é muito presente a culpa, né? Então, a automutilação ela também tem esse objetivo, né, de punição, de uma autopunição. Então, por algum motivo, aquela pessoa ela se sente culpada. Vou me castigar, né? Vou me castigar. E às vezes é uma culpa que não deveria existir, tá? Não necessariamente existe uma culpa de fato. Então, a culpa que se atribui por algo que às vezes nem é culpa da pessoa mesmo. Então, por exemplo, alguém que sofre um abuso sexual. Então, principalmente crianças que sofrem abuso, é muito comum elas se sentirem culpadas pelo abuso. Mesmo não tendo culpa nenhuma, mas ainda assim existe uma culpa ali embutida. Inclusive, eu acredito que a senhora, quando faz atendimento, acaba detectando isso, né? Percebendo que existe aquele trauma ali e que a pessoa está se sentindo o tempo todo culpado de uma coisa que não tem nada a ver. E talvez aquele ato condicionou a pessoa a ficar naquela situação de pensando que é culpado. E aí também precisa trabalhar psicologicamente nesse sentido. Né? Isso. E mesmo que tenha havido uma culpa, mas assim, né?
o perdão ele é necessário, o auto-perdão ele também é necessário e importante. Sim, né? sim. Então, a gente trabalha nesse sentido. Porque se você, muitas vezes, consegue perdoar o outro, por que não se perdoar a si mesmo? Agora, para quem está ouvindo a gente, a senhora falou muito que a automutilação atinge não só os adolescentes, os adultos também. Mas a senhora fez uma inclinação aqui que é uma faixa etária que mais acaba sofrendo com isso. Então eu lhe pergunto, quais os principais sinais que indicam a automutilação? E para quem está ouvindo a gente no rádio, agora no canal no YouTube, quem está acompanhando a gente, como é que ele pode perceber os sinais e pode falar assim, epa, acendeu aqui um alerta? Então, é um conjunto de sinais. É importante dizer isso, né, trazer isso, que não é um comportamento isolado, que vai dizer, não, aquela pessoa ela está se automutilando. Né? Então, por exemplo, adolescentes, aí eu foco mais uma vez nessa faixa etária, adolescentes e jovens que usam o tempo todo num calor de 40 graus, né? Muitas vezes que a gente está na nossa cidade, usam aqueles casacos, moletões, né, com a manga até aqui, de capuz, e o tempo todo. Né, o tempo todo. É um sinal, mas que pode acontecer de um adolescente usar capuz e casaco. E não está se mutilando. Não está se mutilando, porque também é um comportamento típico da adolescência. Né? É muito comum a gente ver isso. E aí, adolescentes que se isolam. Então, preferem ficar isolados, trancados num quarto muito tempo, um dia inteiro. Não tem muitos amigos, têm dificuldade de socializar. Então, é um outro sinal, e um sinal muito importante. Né? Adolescentes que vivem de casaco e têm muita dificuldade de tirar esse casaco. Tem algum problema, né? O que é que ele está querendo esconder ali? Né? Porque nem em casa ele tira o casaco. Né? Então, alguma coisa a gente chama atenção. Acende um alerta, de qualquer forma, acende um alerta dos pais, né? Porque não é normal você ter um filho que está ali o tempo inteiro, não deixa você ver o braço, não deixa você ver o pescoço, se esconde, arruma um subterfúgio. É preciso acender um alerta de toda forma, né? Exatamente. Doutora? Evita lugares que ele sabe que vai precisar tirar roupa, então praia, piscina, então evita, prefere ficar sempre em casa. Enfim, né? São sinais que é importante estar atento, né? O que é que está acontecendo, por que esse comportamento, e entender, né, esse conjunto de comportamentos, que não é algo isolado, mas que deve ser visto nesse conjunto. A senhora falava dos riscos, né, tanto físico como emocional da automutilação, e nessa questão física a gente vai voltar a falar, que é interessante que as pessoas que estão acompanhando a gente saiba disso. Por exemplo, vai se cortar, você pode cortar aí uma veia, como a doutora já falou. Então, os riscos. E emocionalmente, quais riscos, doutora? Então, quem se automutila já tem uma baixa autoestima, então a automutilação gera ainda mais, né, agrava ainda mais essa baixa autoestima, porque você está marcando o seu corpo, né? Tem cortes que eles ficam cicatrizes. Então, eu já vi cortes assim bem feios, né? Já tive clientes que mandam foto para mim, assim, horrível. É difícil de olhar e de ver, né? São cortes feios e que fica cicatriz. Vai ficar a marca, vai ficar marcado ali na pele aquele comportamento, né? Então, para alguém que já tem uma baixa autoestima, vai ficar com a baixa autoestima ainda maior, vai agravar isso. Então, uma porta aberta, né, para esse agravamento de adoecimento mental de uma forma geral, né, compromete ainda mais a depressão, né? Então, a ansiedade, uma coisa leva a outra, né? Então, a pessoa que já é ansiosa, que começa a se automutilar, vai depender daquilo para se acalmar momentaneamente, né? Para trazer esse alívio momentâneo, e vai ter uma necessidade cada vez maior de executar esse comportamento. Na Primes Videos tem um filme que fala sobre automutilação, adolescentes frustrados. A senhora estava falando agora sobre adolescentes, inclusive já vai uma dica para quem quiser assistir. Tem também Garota Interrompida e Geração Prozac, que aborda o tema através do contexto da saúde mental e o mecanismo do enfrentamento. Ou seja, é preciso que essas pessoas que estão aí auto-mutilando busquem o enfrentamento. E esse enfrentamento não vai ser sozinho, né, doutora? Pois é. Então, a gente pode pensar em dando dicas já, né, de quem primeiro buscar ajuda,
né? Isso é inquestionável, né? Então, a ajuda profissional, nesses casos, é fundamental. A gente está falando de cortes, mas tem pessoas que automutilam com queimaduras também. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa rápida sobre quais maneiras tem gente que se queima também, né, doutora? Ou seja, é uma forma de se castigar também, né? Tem gente que se bate, tem várias maneiras da pessoa provocar um ferimento, provocar uma dor que vai sentir ali, né? Pois é. A mais comum é essa, né? São cortes superficiais, normalmente nos braços, mas existem outros tipos, como eu falei. Esse de roer as unhas. Tem gente que não rói as unhas ao ponto de sangrar, mas tem gente que rói as unhas ao ponto de ferir. Isso não é tão raro, não, de encontrar, né? Tem muita gente que faz isso. Então, é uma automutilação. Doutora, tem a ver com. Porque eu estava vendo aqui sobre automutilação e aí apareceu para mim estresse, depressão, abuso de substâncias, transtorno afetivo sazonal. Esses problemas podem ocasionar também a mutilação? Pode, porque esses problemas já vêm também em decorrência de um estado emocional, né, que não tá legal. Então, eu já não estou bem, por isso que eu uso drogas, e aí o uso de drogas gera mais ansiedade e que leva mais dor, a mais culpa, e aí eu me automutilo. Enfim, né? É um ciclo aí, Uma coisa leva a outra. uma Né? coisa que pode levar a outra. Saúde mental é uma coisa muito linear, né, doutora? Anda tudo ali muito. Muito Não dá para a junto, gente né? separar, né, muito em caixinhas. Uma coisa só isso, outra E coisa só outro dia a isso. senhora falava sobre isso também. Não tem uma caixinha para cada coisa, Não. né? Nós somos muito complexos, né? Enquanto seres humanos. Então, a gente tem uma complexidade muito grande. Então, não dá para a gente separar, de fato, em caixinhas. Então, quem se automutila tem esse comportamento aqui único? Não, não é assim. Né? Existem comportamentos padrões, mas cada pessoa ela é única. Vai desenvolver de outra forma, de outra maneira, né? Tem essa questão também. Doutor, ó, a gente vai seguindo aqui, mas eu quero abraçar as pessoas que nos acompanham no mercado público, as pessoas que nos acompanham na prefeitura, aproveitar e mandar um abraço ao pessoal da SEIC, né? Um abraço a todo mundo da SEIC, que é o Clube de Empreendedores de Camaragibe, Empreendedores em Inovação. Não é isso, Cristian? De Camaragibe, um abraço a todo mundo do Clube de Empreendedores, é um grande clube. E lembrar para você que dia 28 de setembro é aniversário, tá, da nossa rádio. Quero ver todo mundo lá na Vila da Fábrica. Convidar a senhora, viu, doutora, para estar com a gente no aniversário de 28 anos dessa emissora. É importante demais contar também com a sua presença com a gente, viu? Irei sim, prazer. Já convidá-la, começa cedo, 4 da tarde, lá na Vila da Fábrica, uma festa para a família, nada melhor que as pessoas possam comparecer. Sábado, dia 28. Vamos agora perguntar, doutora, para a senhora quais as alternativas mais saudáveis para substituir a automutilação? Então, além de pedir ajuda, sobretudo profissional, né? Então, existe algumas alternativas, estratégias que você pode utilizar quando vier aquele desejo muito forte de se automutilar, né? Então, alguém que já se automutila, como eu falei, existe também essa questão da dependência da automutilação, né? Interessante, acaba se tornando um ato compulsivo, porque como gera alívio imediato, então é como se eu sei que eu tenho alívio quando eu faço isso. Então Tem um acaba escape gerando, aqui, na cabeça da pessoa. assim como a comida, né? Quem come e tem um alívio imediato e depois vem o arrependimento, a vergonha, a culpa, também a automutilação. Ela também tem essa função e traz esses comportamentos, esse sentimento. É aquela fuga que a mente procura, por exemplo, para alguém que é dependente químico. É muito parecido, talvez, né, doutora? Tipo, a fuga de fazer. É uma coisa que não é legal, mas, bom, é o que eu sinto agora de fazer e vai me aliviar aqui. Traz um alívio imediato, né? Tem essa função. E aí você pode utilizar outras formas, né? Por exemplo, escutar uma música, você pode escrever. Então, escreve o que você está sentindo,
né? Tenta colocar num papel. Se você tem alguém que você confia, você pode falar com aquela pessoa, tentar O exercício físico também, né? Pode ajudar, expressar né, doutora? uma atividade física. O choro, né? Eu falo muito do choro, mas o choro ele também tem uma função importante, né? De expressar. Então, para alguém que consegue chorar, porque tem gente que não consegue, tem muita dificuldade, mas que consegue chorar, chore, se permita, né? Chore tudo que você tiver vontade de chorar. Outro dia eu estava perto da minha irmã e aí, lembrando uma coisa ou outra, eu sou muito choroso. Aí me pego chorando. Ela também. Não é a Maria que está nos ouvindo, é a Noemi, que está na Caxangá. E ela também é bem chorosa, mas ela veio perguntar: "Por que tá chorando?" Falei: "Me deixa chorar porque alivia a alma. Amanhã eu vou estar tão melhor." E é isso, sabe? E é isso. E no outro dia parece que você consegue fazer tudo melhor, você enxerga as coisas melhor, porque você tinha ali uma mágoa, você tem ali algo que estava lhe corroendo. Então, quando você coloca para fora, seja pelo choro, você acaba ficando, sabe? O outro dia parece que, oh, o que foi isso aqui? Ganhei na loteria? Talvez não funcione com todo mundo. Para mim, pelo menos, tem funcionado, viu, doutora? Pois é. Não necessariamente o outro dia vai estar tudo bem, mas, no mínimo, um alívio Sim. vai trazer. Então, o choro ele tem essa função. O problema de vai alívio. continuar lá. Sim, muitas vezes continua, né? Mas você vai se sentir mais aliviado, com certeza. Com certeza. Eu quero aqui dizer para a senhora que foi muito bom, né, a gente poder trazer esse tema da automutilação, e o filme que eu acabei de trazer agora traz aí uma indicação importante para os pais, né, porque às vezes os pais não sabem lidar. O tema que a gente está trazendo aqui é muito importante para o pai, para a mãe, para quem está em casa agora, inclusive para o professor, que às vezes enfrentam isso, acaba percebendo isso na escola. Então é um tema que chama a atenção de todo mundo, né, doutora? Eu imagino que os pais, assim, ao se depararem com essa situação, tem muita sensação de desespero, né? E agora, o que é que eu faço? Né? Talvez a ideia do meu filho tá querendo se matar, tá Como querendo lidar morrer, com isso, como né? lidar com isso? De culpa também, onde foi que eu errei, onde foi que, né? Em que momento eu não cumpri meu papel de pai e mãe, enfim, todos esses questionamentos. Mas, assim, nesse momento, a melhor coisa a se fazer, primeiro, buscar se acalmar, né? Entendendo que o seu filho não quer se matar, não é essa a intenção, né? Nesse momento, pelo menos, mas ele está precisando de ajuda. Então, busque primeiro se aproximar dele, conversar com ele, né? Tentar abrir esse espaço de diálogo e depois, como um segundo passo, buscar ajuda. Mas antes de buscar ajuda, é interessante que, passando rápido o programa hoje, né? Antes de buscar essa ajuda, é interessante que os pais consigam entender o que está se passando com os seus filhos, né, doutora? Porque às vezes os pais não entendem, não conseguem também buscar uma ajuda porque não sabem observar o que está acontecendo com o filho. Então você só consegue buscar essa ajuda quando de fato você despertar para isso. E às vezes você acha que é uma birra do filho. Tem essa questão também, não tem, doutora? Querendo chamar atenção, né? E não é. Não é. Mas, assim, muitas vezes os adolescentes, eles têm dificuldade de expressar, né? Então, pode ser que você, ao ir, né, tentar se aproximar do seu filho... se feche mais, né? Ele não fale ou ele não saiba de fato o que está sentindo, porque é difícil para ele entender o que ele está sentindo. Então, buscar ajuda profissional ainda mais necessário, né? Porque com o profissional ele pode ir se permitindo descobrir o que é que está acontecendo com ele, porque às vezes nem ele próprio sabe exatamente o que é que está acontecendo. Né? Então, a gente não nasce sabendo lidar com as nossas emoções, isso a gente vai aprendendo. Né? E os adolescentes estão em processo ainda de aprendizagem. Então, muitas vezes, eles sentem e nem sabem o que está sentindo exatamente. Nos primeiros programas que a gente fez aqui com a senhora na rádio, eu falava sobre a resistência que as pessoas têm ao psicólogo. A gente falava sobre isso. E eu quero abordar isso aqui de novo, e a senhora trouxe um assunto muito importante, quando eu disse assim que os pais precisam identificar os filhos. Mas aí eu já volto para dizer que nem sempre os pais têm esse olhar, talvez clínico, assim, para olhar e falar assim, meu filho realmente está precisando de ajuda. Então, os pais precisam fazer com que os filhos
busca um psicólogo, né? Tem os serviços, como a senhora falou agora, o próprio CAPS, que os pais podem procurar, se não puder pagar um consultório, uma consulta particular. Tem também as consultas particulares que os pais podem, se houver condição de fazer, que procure, porque você vai estar ajudando seu filho e é tão simples. Você amanhã pode ter um problema muito maior, você consegue resolver de forma profissional, caso você acredite que seu filho está passando por alguma coisa que você não consegue identificar. E aí eu já volto atrás, né? Lembrando dessa resistência que as pessoas têm ao psicólogo. Isso. Não é para doido, né? É para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja precisando ou qualquer pessoa que queira se conhecer melhor, né? Queira aprender a lidar melhor com suas emoções. E o profissional só vai fazer com que você tenha esse tino, né, para seguir a sua vida, se identificar, conseguir fazer o que você quer fazer, se é isso mesmo que você quer fazer, se é esse seu sentimento. Eu acho que você só vai se afirmar mediante tudo isso, né, doutora? O tema foi muito bom e serve de aprendizado, porque a Maria e tantas outras pessoas estão aprendendo muito. E ela me disse, eu tenho aprendido muito com a doutora. Eu gostaria que você que está me ouvindo agora fizesse igual a minha irmã. Manda um feedback para a gente, como você está recebendo o nosso programa, essas informações todas que a doutora tem se disponibilizado toda quinta-feira de trazer para a gente. É uma riqueza, sabe? E a gente é muito grato, mas como vocês não conseguem fazer um pagamento, vocês vão pagar com esse feedback. Vocês vão pagar dizendo para a gente como esse programa está chegando até você, né, doutora? Sim, é bem importante, né, a gente ter esse feedback, até para a gente saber qual o caminho que a gente deve continuar, né, ou deve seguir a partir de agora. Então, façam perguntas, sugiram temas, próximos temas, né, para os próximos programas. É isso, participem. Bom, e a gente está chegando ao final do programa, mas quinta-feira que vem tem mais. A senhora estará de volta com a gente aqui na Câmara FM, 28 anos de rádio, levando informação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Pois é, a gente continua aqui na programação da Câmara FM. A você que está no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho eu volto aqui no rádio, no nosso programa Jonas Silva, nessa quinta-feira. Continue com a gente, já já eu volto.